Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar do papel do RH no desafio de preparar as pessoas da organização para o processo de transformação digital. E vou começar, recorrendo à definição de cultura organizacional do Edgar Schein, que é um dos grandes estudiosos da área, e quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu sempre recorro a essa definição, sempre que eu vou falar sobre cultura organizacional, porque é uma definição que muito me agrada e eu acredito que ela é bastante ampla e consistente. O Edgar Schein, ele diz que cultura organizacional é um fenômeno dinâmico que nos cerca de maneira imperceptível, sendo constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outras pessoas e modelada pelo comportamento das lideranças e um conjunto de estruturas, normas, regras, rotinas que orientam e restringem o comportamento. E porque a tecnologia é commodity, precisamos entender o que irá diferenciar as pessoas, as empresas, uma das outras. E isso eu posso afirmar para vocês, porque é um ponto pacificado entre os especialistas. A diferença estará na qualidade do serviço, ou seja, na qualidade da mão de obra, na qualidade do que as pessoas podem entregar. A experiência, que elas poderão proporcionar aos clientes. A clareza do seu propósito e a sua capacidade de conquistar bons profissionais para formar times extremamente dinâmicos e bem-sucedidos. E onde fica a cultura no meio de tudo isso? E por que precisamos falar de cultura organizacional quando falamos de transformação digital? Bem, para que a gente possa refletir sobre questionamentos como esse, nós vamos conversar sobre os desafios do setor que lida com pessoas, com gestão, nesses tempos de mudanças constantes e de digitalização de processos e rotinas. Para isso, eu recebo hoje a psicóloga organizacional e consultora empresarial, professora Maivone Moraes. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Maivone Moraes, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite e é com uma grande satisfação que eu recebo você aqui no canal. Seja muito bem-vinda. Ô, Ronaldo, que alegria, que satisfação enorme poder estar aqui com vocês, num espaço que, a meu ver, agrega tanto, traz tanto conhecimento, compartilha tanta informação e promove o desenvolvimento regional. Parabéns pela iniciativa e, para mim, enorme privilégio poder estar na presença de vocês. Obrigado, Maivone. Mas para a gente começar, e para que as pessoas aqui que estão nos assistindo possam ter uma melhor compreensão sobre esse nosso tema, eu gostaria que você me desse o seu ponto de vista de por que os gestores e todos os profissionais da área de RH precisam se dedicar e estarem atentos à cultura organizacional nesses tempos, quando a gente fala tanto de digitalização de processos. Ronaldo, que tema relevante. Eu gostaria antes, e aí eu falo muito mais como profissional da área de gestão de pessoas, e eu, como aprendiz, inclusive, e nessa condição preciso cada vez mais compreender e aprender sobre as diversas culturas que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, assistir, também trabalhar, na condição de consultora empresarial, essa visão diagnóstica é extremamente importante. E muitas vezes eu me deparo com pessoas que se equivocam achando que técnicas, tecnologias ou lideranças isoladamente haverão de funcionar dentro de uma cultura que é deixada de lado. Então, à medida em que você traz à tona essa observação extremamente importante, a gente precisa despertar para as pessoas sobre a relevância de se observar mais cuidadosamente esses aspectos da própria cultura. Porque o que é a cultura, se não um conjunto de políticas, de práticas, de valores,
senão o DNA da empresa, a forma como se pensa ali dentro, a forma como as coisas funcionam, como as relações se estabelecem, aquilo que é regrado, aquilo que é permitido, aquilo que é valorado dentro das relações que ali são estabelecidas, né? Peter Drucker tem uma frase muito curiosa, que ele diz, e eu acho muito acertada, que a cultura engole a estratégia todos os dias no café da manhã. E veja que negócio interessante. O que seria de todo o processo de desenvolvimento se nós descartássemos as características da cultura, achando que tão somente um modelinho pronto, de um pretenso estabelecimento de um plano estratégico, pudesse tocar esse processo de crescimento. Não. A cultura precisa ser observada muito intimamente para que a gente possa compreender como é que as pessoas funcionam ali dentro, como é que as relações são estabelecidas, quais são os gargalos, que aspectos de comunicação acontecem dentro daquela estrutura, como é que a gente vai poder operacionalizar todo o processo pensado como uma estratégia. A gente precisa conceber todo o desenho do que sejam processos, mas também pessoas. A gente precisa compreender como é que o segmento atua, que espécie de estratégia pode ou não funcionar, considerando essas nuances comportamentais. Então, quando a gente fala a respeito de cultura e considerando também o aspecto da estratégia, nós, enquanto profissionais de pessoas ou líderes, né, precisamos entender que o nosso papel é focado basicamente na busca do processo de desenvolvimento e na identificação daquilo que concorra para a melhor performance possível. Então, estratégia precisa estar muito bem casada com os aspectos da cultura para que o melhor desempenho possa ser observado todo o tempo. E essa percepção, né? Todos os profissionais de gestão de pessoas, né, independente do cargo que ele ocupa, ele tem que estar muito latente, muito presente nele, né, Maivane? Bastante, bastante. Os desafios são muitos, sabe? Mas eu costumo dizer que dentro da estrutura organizacional, os maiores desafios ainda são humanos. Então, quando a gente não tem essa sensibilidade para perceber as movimentações comportamentais que ali existam, dificilmente a gente vai conseguir startar um aspecto extremamente importante chamado engajamento. Porque quando as pessoas não querem fazer, não adianta competência, formação, experiência, qualificação de qualquer natureza. O aspecto comportamental vai fazer toda a diferença. Então, não obstante, mesmo com um processo evolutivo de gestão, a exemplo dos aspectos de formação ou de adoção de novas tecnologias, de uma indústria 4.0, se você quiser optar por essa denominação, não seria diferente observar que é mesmo através das pessoas e suas novas competências que a gente vai observar a perspectiva de obtermos melhores resultados, sim. Maivane, feita essa introdução, né, ao nosso tema, da relevância dele, né, eu queria te passar a palavra para você falar um pouco sobre a tua jornada profissional, para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Vou começar dizendo que eu sou uma apaixonada por desafios, tá? A minha formação é em psicologia organizacional. Eu já exerço atividades em todos os subsistemas que você puder imaginar há quase 3 décadas. Estou completando no próximo ano 30 anos de gestão de pessoas. Já tive a oportunidade de atuar hoje. Trabalho muito mais com consultoria, mas em tudo que você puder imaginar de RH, sim. Sala de aula, já fiz parte de alguns grupos educacionais, né? E venho caminhando nessa trajetória de graduações e pós há 25 anos. Sou orientadora de carreira, faço trabalhos de supervisão de profissionais também na área de recursos humanos. Hoje me dedico muito mais à reestruturação de empresas e definição de estratégias na área de gestão de pessoas. Se me permite falar, também sou escritora. Uma escritora aventureira, na verdade. Já tenho um livro publicado, eu assino algumas colunas aqui, estou com alguns projetos editoriais em andamento, inclusive na área de gestão de pessoas. Posteriormente, deverei, inclusive, compartilhar isso com vocês. Sou de Campina Grande, Paraíba, mas atuo, né, com várias empresas em território nacional
né? E assino também um podcast na área comportamental, numa rádio FM aqui em Campina Grande. É de Campina e está radicada em Campina, né? Deve Isso, dizer estou isso, né? radicada em Campina e com esse universo digital a gente consegue chegar distante, mesmo estando Exato, por aqui, né? exatamente. Mas, Maivone, esse panorama de mudanças constantes, né, que a gente tem vivido, de inovação, de incertezas, na sua percepção, qual deve ser o posicionamento do gestor do RH para preparar a empresa, né, e os seus gestores para a transformação digital, que é um tema tão recorrente hoje em todas as rodas de conversa dentro das empresas que estão buscando se modernizar? Eu sempre tenho dito, Ronaldo, e eu considero também essa pergunta bastante perspicaz. A todas as pessoas que sinalizam para as dificuldades que vêm se apresentando, porque a gente se habitua a trabalhar num modus operandi único, e à medida em que um processo de inovação acontece, de qualquer natureza, nós perdemos a estabilidade de quem sabia fazer as coisas, né? E eu sempre digo às pessoas, em quaisquer condições dessa natureza, mapeia o teu território e abraça a mudança. Veja você, que há 5 anos atrás, acho 2016, 2017, o grande boom das demandas que eu vinha atendendo para boa parte das empresas estava relacionado com uma temática chamada empresa organização exponencial, né? Liderança exponencial. E uma organização exponencial é aquela que aumenta a sua participação no mercado, consegue crescer pelo menos 10 vezes ou mais. A exemplo de tantas startups começaram a aparecer no cenário, né, como Uber e outras tantas. Né? E hoje, quando a gente tem uma crise pandêmica e a gente precisa acelerar o processo de transformação digital, porque o comportamento do consumidor mudou, muitas vezes a gente se vê despreparado, né? Que é que eu tenho dito sempre para os profissionais da área de recursos humanos. Nós precisamos ser menos RH, no sentido de recursos humanos, e precisamos nos posicionar muito mais como revolução humana. Então, tem muita riqueza em possíveis propensões, em condições futuras. Tem muita situação que a gente precisa observar como sendo promissora, mas a gente se porta como gente assustada. A gente não observa, né, todo o fascínio que pode advir desses processos de mudança que a gente encara. Então, o que é que a gente precisa, de forma muito franca e sincera, a exemplo do que eu falei agora há pouco, além de mapear território e abraçar a mudança, nós precisamos, como sempre acontecera, atuarmos como consultores internos. Nós precisamos ter uma visão diagnóstica. A gente precisa entender qual é o novo modelo padrão que pode se adequar àquela estratégia que já existia, ou se não existia, nós precisamos atuar como uma inteligência a serviço dos melhores resultados e da satisfação do bem-estar do colaborador. Porque a gente atende aos dois senhores dentro dessa praxis de gestão de pessoas. Nós precisamos oferecer crescimento, solidez, sustentabilidade ao negócio, portanto, precisamos conhecer quais sejam as melhores práticas dentro daquela área de atuação, mas também precisamos estar atentos para os aspectos relacionados ao bem-estar geral do trabalhador, a sua satisfação, a perspectiva de desenvolver essa força de trabalho. E digo a você, em se tratando de preparação para um cenário de transformação digital, a gente precisa se indagar se nós estamos aptos para isso, quais tecnologias certamente poderão ser implementadas dentro do processo, entender que isso remodela todo o negócio e compreender que esse processo de mudança necessariamente precisa ser estabelecido e semeado como uma chuva, de cima para baixo, e a gente joga as sementinhas da gente, cultivando todo o tempo para que, dentro das políticas e práticas mais inovadoras, segundo aquilo que o mercado está praticando, a gente possa oferecer, sim, as melhores soluções com um aspecto extremamente relevante, com alinhamento de líderes, da linha gerencial, sendo um staff poderoso que pense estrategicamente. Isso pressupõe, naturalmente, que a gente tenha um bom preparo
esteja antenado com relação às melhores práticas que existam no mercado. E esse talvez, Ivone, seja o grande desafio, né? Porque hoje em dia as coisas mudam numa velocidade que exige da gente, né, profissionais que estamos no mercado, um conhecimento, né, um estudo contínuo para a gente se manter relevante, para a gente poder se manter atuante de forma a somar, né? Sim. Então, esse é um dos maiores desafios da área de RH, como ela atuando como esse fomentador, né, dessas transformações, né, de poder movimentar a cultura e transformá-la para ela poder ser um terreno propício para poder dar, né, os frutos que a gente procura, né, com todas essas mudanças e essas incertezas que o mercado tem. Ô, Ronaldo, tem uma coisa. Eu sempre digo às pessoas que não se aflijam além da conta com relação a esse modismo startup que se implantou dentro do pensamento administrativo, né? Então, a impressão que eu tenho é que todos, de repente, sem quaisquer critérios ou sem uma estratégia estabelecida, sem um diagnóstico das forças que possuímos dentro da nossa estrutura, começamos a adotar um pensamento de celeridade. A gente precisa correr, a gente precisa ganhar tempo, nós precisamos de uma aceleração em todo o processo daquilo que a gente esteja fazendo, quando, na verdade, nós sequer fazíamos um monitoramento adequado, nem adotávamos o modelo de um sistema de avaliação de desempenho que pudesse ponderar sobre as possíveis necessárias mudanças. E o que eu tenho dito sempre, a gente precisa fazer uso da tecnologia para acelerar os processos, sim, mas, sobretudo, para que a gente possa dispor de tempo para pensar mais estrategicamente, para funcionar como um staff poderoso, volto a dizer, dos líderes que estejam dentro da estrutura, mas para que a gente possa também suprir, né, a empresa, repito, de políticas e práticas que possam afirmar o seguinte: dá para bater meta sim, mas a gente não precisa acelerar de tal forma para promover exaustão emocional, porque as pessoas estão aflitas, ansiosas, aceleradas demais, e tem muita gente com crise de pânico, de ansiedade, com burnout, realmente assim, florescendo dentro das estruturas, com medo dessa mudança que não está sendo bem pensada, nem trabalhada do ponto de vista estratégico. E quando você fala sobre esses temas, né, até eu gosto de relembrar, eu tenho aqui no canal pelo menos uns 3 convidados que falam sobre esses transtornos, né, que o ambiente de trabalho tem provocado nas pessoas, né? Então, profissionais muito interessantes, como Socorro Formiga, que é, para mim, um grande nome, né, nessa área, ela falou conosco aqui sobre essas questões, e a gente tem aí uns outros convidados, né, que falam sobre o assunto. A gente vai deixar aqui relacionado os cards dessas entrevistas, para quem quiser até mesmo se aprofundar um pouco mais, para entender por que não devemos trilhar esse caminho, né, como você bem pontuou aqui. Mas, Maivone, o RH, né, ele está funcionando cada vez mais como um business partner, que deve ser, na minha concepção, o papel que ele deve ter, mas também tem aumentado as suas responsabilidades com a introdução de diversas questões relacionadas à diversidade, à sustentabilidade, à responsabilidade social, como manter a eficiência e poder fazer todas as entregas que se espera desse time, nesse momento onde se fala tanto que o primordial, que o necessário é fazer essas transformações digitais, mas, ao mesmo tempo, você tem que poder responder às questões de sustentabilidade, de diversidade, você tem que estar atento e amparando tantos temas ao mesmo tempo dentro da empresa. Como é que você entende tudo isso e ainda conseguir cumprir as suas entregas? Que pergunta difícil, viu, Ronaldo? Muito complicado. E eu te digo uma coisa. A cada nova demanda que a gente percebe, na verdade, são necessidades que vão surgindo, a exemplo das movimentações, né, de mercado, dos posicionamentos das empresas. Então, RH tem que ser responsável pela sustentabilidade, sim. E eu não estou me referindo tão somente ao aspecto da cultura verde, da defesa da natureza, mas da sustentabilidade dos negócios.
a promoção do desenvolvimento humano dentro da estrutura. O RH tem que estar tomando a frente e desenvolvendo soluções políticas que favoreçam a melhor inclusão. Nós temos práticas sexistas, nós temos uma série de preconceitos, nós trazemos culturas sociais para dentro de uma cultura organizacional, muitas vezes sequer sem observarmos os aspectos inerentes aos comportamentos das diversas gerações. A geração que está no mercado de trabalho hoje é bem distinta das gerações anteriores. Nós não podemos pensar da mesma forma que vínhamos, então eu costumo dizer que a gente tem que ser centopeia mesmo, a gente tem que ser um polvo mesmo, a gente tem que ter vários tentáculos, a gente tem que ter esse caráter multifuncional, com um olhar em todas as vertentes que possam concorrer para que o negócio possa funcionar melhor. E isso pressupõe assumir junto com o time de líderes quaisquer variáveis que possam interferir dentro do processo de crescimento da empresa, tá? Existe um estudo, eu estive olhando recentemente, do IBGE, né? Nesse período pandêmico, quando as situações pertinentes às questões de transição ou de implantação de universo digital dentro das empresas começaram a imperar de uma forma muito mais premente, e desde que começou a pandemia, Ronaldo, a gente pôde perceber quase que 800 mil empresas que fecharam, né? Sem se darem conta de que precisavam se preparar do ponto de vista de estratégia, precisavam se organizar do ponto de vista de gestão financeira, precisavam dispor nos seus planos estratégicos de vários cenários e caminhos, até porque a própria crise pandêmica já vinha sinalizando lá fora, né? E a gente meio que negligenciou. E é interessante você observar que as pessoas, quaisquer, falo no ambiente social, no ambiente organizacional, o próprio consumidor, as pessoas começaram a se empoderar a partir de plataformas digitais. Então, como é que a gente pode se negar a essa movimentação que é tão óbvia, que já vinha sinalizando também antes da pandemia que acontecia? Antes desse período pandêmico, veja você, foi feita uma pesquisa aqui no país, né, com várias empresas, mais de 1.000 empresas, entre 1.000 e 1.500 empresas, em que se indagavam aos líderes qual era a propensão das suas próprias empresas estarem aderindo a esse processo, a essa maturidade digital, digamos assim. Naquela época, antes da pandemia, 53% dos entrevistados diziam que estavam muito distantes desse processo de maturação digital. Então, a gente sai do vapor para alguns modelos de gestão que são mais desenvolvidos, depois a gente começa a trabalhar e perceber realmente assim um processo de crescimento onde a automação começa a acontecer. E hoje, quando a gente já dispõe de inteligência artificial e robôs fazendo boa parte dos processos de análises, a gente realmente negligenciar isso é complicado. Após 6 meses dessa pesquisa, eles fizeram um levantamento e, mesmo com essa forçação de barra do processo da crise pandêmica, apenas 47% dos mesmos entrevistados atestaram ter evoluído alguma coisa. Então, todos ainda se considerando muito distantes. A gente precisa observar de forma muito franca e direta qual a nossa maturidade, quão preparados nós estamos no tocante a isso. Será que, e aí eu já pego o primeiro ponto de que você vinha tratando, a nossa cultura é de inovação? As nossas políticas de gestão de pessoa e as práticas dos líderes imprimem esse pensamento inovador? Será que o perfil do nosso consumidor tem mudado e nós tivemos a atenção de observarmos essa movimentação? Será que a concorrência, por exemplo, já está adotando métodos distintos dos nossos? Os nossos processos são engessados? Ou se a gente já dispõe de alguma inovação, de alguma tecnologia? Será que o atual modelo de negócios que a gente adota e imprime, de fato, tem servido a um melhor desenvolvimento ou a adoção de novas estratégias? Será que a nossa cultura, ela costuma captar, buscar dados, tomar decisões de forma racional no tocante a esses aspectos? E é curioso observar, muitas empresas que já estavam começando a ensaiar uma movimentação dessa natureza já percebiam um enorme desafio que tinham pela frente.
muitas já tinham uma tecnologia inovadora, muitas já tinham novos modelos de negócio também, algumas já tinham essa preocupação de capturar dados para usá-los estrategicamente, muitos outros tinham essa impressão de agilidade e de cultura de inovação, e mesmo essas se veem num desafio complexo. Então, como é que a gente pode manter a eficiência e efetuar as entregas? Foi essa a sua pergunta, né? Observando todo esse contexto. Qual a nossa maturidade digital? Quanto de inovação a nossa cultura já imprime? Será que o nosso modelo, ele nos favorece para que a gente possa imputar essa nova perspectiva de uma empresa que inova, que está à frente do seu tempo? Ricardo Semler tem uma frase que eu adoro, muito antiga, um livro que ele publicou há muitos anos atrás, chamado Virando a Própria Mesa. E a frase diz o seguinte, Ronaldo: quem não faz poeira, come poeira. Então, de forma muito simples, né? Quão preparados nós estamos, quão corajosos nós nos portamos para observarmos todos os gargalos, inclusive os entraves da nossa cultura. E, né, fica muito claro aí, né, que são muitas as indagações, né, e você precisa ter respostas positivas a todas elas para que você possa, de fato, ter essa eficiência, né, das entregas. E se você ainda tem alguma delas com uma resposta negativa, antes de qualquer coisa, você precisa transformar essa resposta para poder pensar, de fato, em cobrar as eficiências, né, que estão na pergunta que a gente introduziu, né, toda essa sua... seu discorrimento aí, né, das questões que poderiam levar a essa eficiência. Mas você falando em todas essas questões, Maivone, me chamou a atenção o fato de que os gestores, né, as pessoas do RH, elas precisam estar não questionando apenas elas, mas questionando também os gestores, porque não é uma resposta de um único setor, é uma resposta para a empresa, né? E isso me chamou a atenção porque eu não consigo fazer uma análise setorial como se ela tivesse deslocada dentro da empresa. Fiz uma análise correta, com a compreensão correta do que você colocou? Total, não tem como a gente desmembrar, né? Inclusive, esse é um dos problemas mais comuns que eu costumo encontrar. Um dos trabalhos mais frequentes que eu faço dentro das empresas é mapeamento de competências, tá? Qual é o desenho, qual é a estrutura, quais são as tecnologias, inclusive de gestão, que a gente possui hoje. Eu tenho que estar atenta à estratégia que deva ser implantada dentro da empresa, o que é que ela é hoje, o que é que ela quer chegar, qual o propósito, né? E tem muitas empresas que fazem textos lindos, de missão, visão e valores, mas não os adotam dentro da sua própria vivência, na sua cultura, né? Quando eu estabeleço, por exemplo, uma missão para uma empresa, pressuponho que é algo tão forte, tão firme, que deve estar impregnado em tudo que se faça. Portanto, eu preciso ser missionária, ou seja, eu preciso honrar cada palavra e cada vírgula daquilo que está sendo estabelecido. Quando eu elenco uma série de princípios e valores dentro de uma estratégia, supondo que aquela vai ser a conduta de empresa, eu estou afirmando para a sociedade, inclusive, que todas as condutas que ali estiverem devem fazer jus àqueles princípios e àqueles valores. Então, todas as empresas que eu conheço, por exemplo, têm como um valor inegociável ética. E aí eu te pergunto, será que as pessoas que estão dentro das empresas são sempre éticas? E muitas que notadamente são aéticas, por que é que são preservadas? É aquilo que eu digo, são as entranhas da cultura, aquilo que é permitido, aquilo que acontece. Então, voltando à questão do mapeamento das competências e desse aspecto tão singular e importante que você acabou de levantar. Pressupõe-se que competente é aquele indivíduo que entrega acima do padrão, ponto. Compreende-se que a competência ela tem que partir pelo menos em cima daquela base de sustentação que a gente conhece por tríade chá. É o quanto você sabe, o seu conhecimento, né, as suas habilidades, o que você sabe fazer, o que é que você faz desse conhecimento, também da atitude, ou seja, o componente comportamental que te permite estar ou não engajado dentro desse pacote.
Quando a gente fala de competências, a gente precisa pensar em competências técnicas e comportamentais, tanto que se fala das skills, né, de forma muito bonita, muito cheia de pompa e circunstância, para que a gente possa observar uma coisa só: qual é a nossa competência, onde é que está o viés do nosso propósito, que valores a gente absorveu, onde é que a gente quer chegar, portanto, com a nossa visão. E um dos maiores problemas que eu percebo, notadamente, dentro dos desenhos organizacionais, é aquilo que eu chamo de ilhas de competências. Cada quadrado separadamente fazendo a sua parte, sem compreender aquele preceito de gestão de qualidade que diz: dentro da empresa, todo o tempo, nós somos clientes e fornecedores. Portanto, o trabalho que eu faço no meu quadrado deve ter um peso de significado e sentido, tal como você dentro da sua área de atuação. Então, quando a gente percebe essas rupturas, esses fragmentos que normalmente se dão por aspectos de conduta, mobilizados por princípios e valores que são torpes, desalinhados, a gente percebe que realmente a estratégia não caminha, porque à medida em que os conflitos vão se instaurando com essas guerras de egos, normalmente é uma atenção que a gente precisa ter, sobretudo nos cargos de liderança e nas lideranças informais dentro da estrutura, a gente não consegue prover esse alinhamento tão importante, tão necessário, né, para que a estratégia e quaisquer processos de inovação possam ser implantados, né? É comportamento à alavanca, não é outra coisa, não. Mas, Maivone, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu não gostaria de terminar aqui sem a gente sem pegar aqui a tua análise a respeito e as empresas pequenas, onde nem sempre tem um RH estruturado, onde muitas vezes se limita a um DP, os profissionais que estão nessas empresas, como é que você enxerga que postura eles devem ter diante de um cenário de todas essas questões que nós colocamos aqui na nossa conversa? Bom, o que nós não podemos perder de vista é o seguinte: no processo de transição dessa natureza, no processo de inovação com essa característica, nós não podemos colocar a tecnologia como sendo a protagonista. As pessoas continuam protagonizando todo o processo de mudança. A tecnologia vai apoiar na possível leitura de dados, na coleta e modelagem desses dados, no suporte de gestão de equipe, né? Com observação de dados também que possam posicionar a sua empresa com relação ao mercado, mas a base principal são sim as pessoas. Nós precisamos, enquanto gestores, enquanto pessoas de RH, né, utilizarmos a inteligência artificial no tocante àquilo que ela possa nos atentar, nos servir, tá? Com utilização de sistemas de gestão de software, nós precisamos reduzir burocracia, nós precisamos e temos a possibilidade com a tecnologia de otimizarmos a comunicação. A gente tem condição de ter um posicionamento muito mais estratégico e para isso, o que é que a gente tem sugerido sempre nesse tipo de cenário? Trabalhar com vistas à possibilidade de gestão remota, porque o home office realmente veio para ficar e é uma modalidade difícil de exercer monitoramento e controle. A gente tem que fazer aquele trabalho que a gente chama de People Analytics, para que a gente possa verificar permanentemente esses níveis e variações de competência de forma analítica para melhor tomada de decisão. Nós precisamos trabalhar e buscar sempre possíveis recursos online, né? A gente tem que trabalhar soluções que sejam nas nuvens e compartilhar isso de forma muito mais efetiva. A gente precisa trabalhar de forma mais descentralizada, atuando com o suporte e o amparo de todas essas ferramentas de forma bastante inteligente, bem pensada e alinhada com o time de líderes. Maivone, para a gente concluir, em uma frase, o que é que te move hoje como profissional? Caramba! Você sabe que eu sou uma catadora de sorrisos, né? Então, assim, sempre que eu encontro uma situação de insatisfação, de problema, de drama, de conflito, eu tenho que buscar, né, atuar como uma usina de soluções. Então, o que é que eu busco sempre? A identificação dos pontos que possam estartar satisfação e o sorriso nas pessoas. Eu sou apaixonada por isso, né? Quem trabalha com RH é importante que se esclareça, não vive num universo cor-de-rosa, não é um universo de fábula, é um ambiente de muito conflito,
de muita tomada de decisão, de muitos problemas, tem que ser usina de soluções, sim, tem que ter uma resiliência, tem que ter equilíbrio emocional acima de tudo, tem que ser uma pessoa dotada de muita humildade e vontade de aprender. E se você quiser que eu resuma de fato, quando eu consigo chegar no sorriso de alguém que diz valeu a pena, foi bom, eu me sinto realmente recompensada. Muitíssimo obrigado, Maivone, viu? Foi muito, muito intenso aqui o nosso bate-papo, certo? Fiquei extremamente encantado com a sua capacidade de síntese e, ao mesmo tempo, de ser tão profunda em alguns temas. E muitíssimo obrigado mesmo. Ronaldo, agradeço demais, te cumprimento e parabenizo. Essa iniciativa é fantástica. Vocês conseguem realmente disponibilizar à comunidade, né, uma série de conhecimentos, de ideias e de saberes através de diversos profissionais, também dos seus saberes, das suas inteligências e sensibilidades, né, como sendo um valor agregado para a sociedade. Isso não tem preço. Se você me permitir, eu gostaria apenas de fazer um convite para um projeto que eu desenvolvi. A gente também disponibiliza minicursos online gratuitos. A gente tem alguns assuntos gravados. É um programa chamado Parecia Amor. Ele foi criado para estabelecer uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento a mulheres que são vítimas de relações abusivas e violência doméstica, e nós criamos um programa gigante que já está distribuído em território nacional, já aprovamos projetos em editoriais aí internacionais, temos algumas universidades no país inteiro e fora também nos apoiando. Então, o Instagram é @parecia.amor, e temos também um canal no YouTube. Depois vou te convidar, inclusive, para estar conosco. Será um prazer participar. Pessoal, essa foi Maivone Moraes, né, falando aí um pouco sobre o papel do RH nesses tempos em que fala-se tanto em transformação cultural, mas que a gente não pode deixar nem perder de vista que o importante são as pessoas, que o importante está na cultura da organização. É ali aonde mora o diferencial que a sua empresa vai ter, que a sua empresa vai fazer para se destacar no mercado. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e faça com que os ensinamentos de Maivone possam alcançar muito mais pessoas. Tchau e até a próxima.